Na noite de núpcias, vi algo que quase me fez perder a razão. Não foi exatamente o que se espera de uma primeira noite. Não havia velas, nem flores, nem um vestido esvoaçante jogado num canto. Havia silêncio, um quarto frio como as paredes de mármore da casa, e uma cadeira de rodas parada ao lado da cama como se fosse parte da decoração. Um objeto que dizia, sem cerimônia, quem eu era ali dentro. A cena ficou gravada no peito como uma marca. Eu, um jovem mexicano que saiu de seu povoado com uma mala de esperança e o rosto queimando de calor, parado diante de uma mulher que, para todos, era senhorio e vítima, frágil e intocável. Meu nome é Hugo. Não vim para contar uma história de herói. Vim porque alguém tem que dizer o que acontece com quem aceita, por amor a uma mãe, um pai, um irmão, a pagar uma dívida que nunca foi só sua. Vim porque, no fundo, o que me trouxe a Jeddah, essa cidade de praias brilhantes e palácios que parecem saídos de história, foi a mesma coisa que faz muitos de nós cruzar fronteiras: necessidade. A parcela da nossa casa no México estava atrasada. Minha mãe, com a voz gasta de tanto suar na cozinha, dizia que eu tinha que conseguir. E eu fui. A mansão de Salma parecia uma promessa de outra vida. Corredores amplos, cortinas pesadas, tapetes que abafavam passos e o aroma de incenso, um cheiro doce, meio picante, que se colava ao ar-condicionado e me dava a sensação de estar num filme que eu não havia pedido para estrelar. Me deram um quarto pequeno perto da garagem, onde dormia entre cheiros de óleo de carro e o som distante das máquinas de lavar. Saía cedo para limpar os carros, fazia compras, dirigia a Salma quando necessário, seguia instruções, aprendia nomes das funcionárias e dos seguranças. Eu era útil, e isso me mantinha ali. Ela, Dona Salma, era como uma estátua viva. Aos olhos de quem via de fora, tinha a presença de alguém que foi muito cuidada. Esmaltes sempre perfeitos, lenços caros cobrindo a cabeça com elegância. Olhos pequenos e observadores por trás do véu de lente. Chamavam-na de viúva de 67 anos. Falavam de suas posses como se contassem moedas. A cadeira de rodas estava sempre por perto, como um manto invisível que a protegia do mundo. Quando eu a empurrava pelo jardim, ela me dava ordens com uma voz que não combinava com a ideia de fragilidade. Eram ordens calmas, precisas, às vezes um sorriso contido. Tinha um ar de quem conhecia regras que ninguém mais via. Trabalhar para ela me deixou em contato direto com duas realidades que conviviam no mesmo espaço: o luxo que sufocava e a pequenez da minha própria condição. O visto que me mantinha ali dependia do meu contrato. O contrato dependia da boa vontade de Omar, irmão de Salma, o homem que administrava tudo. E Omar, descobri rápido, tinha a paciência de quem planta, espera e colhe na hora certa. A primeira vez que vi Omar a portas fechadas foi no escritório dele. Uma sala com janelas que pareciam quadros, prateleiras de livros pesados e um ar-condicionado que fazia um som contínuo, quase um comentário. Ele me recebeu sem levantar-se. Tinha o rosto comprido, bem aparado, olhos frios. Na parede, retratos de família, medalhas e diplomas. Na mesa, umas cadeiras caras, uma taça de cristal com um líquido que eu não soube decifrar na primeira vez. Hugo, disse ele, com o tom de quem chama um empregado pelo nome apenas quando quer dizer algo importante. Sente-se. Pensei que era algo relacionado ao trabalho, talvez a logística de uma viagem, uma alteração de turno. Sentei-me e a porta se fechou. O movimento pequeno do trinco fez um som que até hoje tenho na memória, um clique que desencadeou tudo. Ele jogou uma pasta sobre a mesa. Dentro, papéis com carimbos, o tipo de documento que eu só vira na embaixada quando fui pedir autorização de trabalho. Tudo em árabe, com traduções em inglês que eu mal entendia. No topo, um contrato. Do lado, uma folha destacada com um número que me fez ficar branco. Uma multa por rescisão. Uma quantia que, nas minhas contas de bairro, equivalia a anos de salário, a todas as parcelas que minha família devia,
a tudo o que eu havia prometido à minha mãe para que nunca mais tivéssemos que vender parte da casa. Você sabe como funciona, disse Omar, olhando por cima dos óculos. O contrato é claro. Se encerrar antes do tempo, a multa é alta, e sem o contrato você não tem visto. Aquelas palavras foram como a primeira pedra do muro que me separou de qualquer saída. Fiquei quieto, sentindo o ar se comprimir. Embaixo da mesa, minhas mãos buscaram alguma força que não tinha. O que quer dizer com alta? Arrisquei perguntar. Ele sorriu, um movimento curto, calculado. Quer dizer que ou paga ou encontra outra maneira. Deu uma pausa. Pode casar com minha irmã. Casar com sua irmã. A proposta veio como se ele anunciasse um jantar, mas por trás do colo de palavras havia um mecanismo, uma oferta que não era oferta, uma chantagem disfarçada de solução. Se aceitasse, disse ele, assinaria como cônjuge e ficaria protegido. O contrato e a multa desapareciam como fumaça. Se recusasse, teria que pagar, e sem o dinheiro, a alternativa seria voltar para o México, ou, dependendo das consequências, enfrentar processos que eu mal compreendia. Não havia espaço para orgulho ali, só para sobrevivência. O número da multa era maior do que tudo que minha família tinha. Ver a minha mãe chorar ao telefone, Hugo, filho, faz o que for preciso, era como uma lâmina. Lembrei do meu pai, de como ele deixou a terra pequena para procurar trabalho na cidade e nunca mais reclamou do sol. Pensei em minha irmã estudando à noite, naquelas lâmpadas que tremem. Pensei nos olhos da minha mãe, que à distância sempre parecia mendigar uma esperança. E, portanto, diante daquele homem com o papel, a minha cabeça se tornou uma máquina de cálculo. Quantos anos? Perguntei. 2 anos de contrato, respondeu ele. Casamento formal, não é sobre amor. É sobre garantir identidade, estabilidade e, claro, proteger os bens da família. Depois disso, veja como quiser. A ambivalência no final da frase era a isca. Era a garantia de que eu poderia sair dele algum dia. Era também a sugestão de que eu não era nada ali além de um componente temporário. Omar não parecia escolher entre o bem e o mal, parecia calcular riscos. Eu tinha 27 anos e a sensação de que a vida me pedia mais sacrifícios do que eu sabia suportar. Havia uma célula de medo que crescia em mim. Perder o visto, perder o emprego, perder a chance de pagar a parcela. Havia também vergonha, a ideia de casar com uma mulher que eu mal conhecia, de ceder minha liberdade por um documento, por uma segurança que poderia ser falsa. Perguntei quantas vezes podia sair do país, se haveria visitas à família, se eu poderia trabalhar em outro lugar. As respostas vinham em termos vagos, promessas que pareciam mais instruções. Você terá direitos, disse Omar como se me encomendasse um serviço. Posse, residência. Você cuida dela, você cuida da família. É simples. E ali estava o jogo. O contrato como ferramenta de controle, o poder de manipular quem depende de um visto para sobreviver. Eu saí da sala com o peso dos papéis na mente, a visão da multa como um buraco no horizonte. Ao sair, a empregada me entregou um copo de água com as mãos trêmulas, como se meu nervosismo fosse álcool. Bebi e contei as gotas como se elas pudessem virar moedas. Naquela noite, telefonei para casa. A ligação via mensagens e pontos de internet demorou um tempo que me pareceu uma eternidade. Minha mãe atendeu com a voz que você conhece quando chama, meio surpresa, meio alívio. Quando falei do valor, do contrato, da opção que Omar colocou, a conversa virou uma corrente de sacrifícios. Vende a terra, disse meu pai do outro lado. Pega o empréstimo, disse minha irmã. Faz o que tem que ser feito, repetiu a mãe. Senti que um universo inteiro de expectativas pairava sobre mim. Eles não tinham muito a oferecer além de fé e orações, e eu, no quarto pequeno perto da garagem, senti que a decisão já não era só minha. No dia seguinte, voltei ao escritório. Omar me esperou com a mesa limpa e o contrato aberto,
a caneta de prata no centro como um convite perverso. Havia formalidades que eu não compreendia, testemunhas, termos que me pareceram mais selos de propriedade do que palavras. Um intérprete me explicou cada ponto, com palavras que flutuavam e não pareciam tocar a minha alma. Cláusulas sobre manutenção, horários, responsabilidades. Em todos os momentos, a frase voltava como um eco. Sem contrato, sem visto. Fui ao meu quarto e sentei na borda da cama. Olhei para a minha pequena mochila, as fotos da família enroladas num plástico, os números escritos à mão, o que eu devia, o que precisava pagar. Era possível colocar tudo em equações, transformar as vidas em dígitos, mas as pessoas não são dígitos, são rostos, comida, memórias. Pensei no rosto enrugado da minha mãe quando eu disse que talvez aceitaria. Ela disse: "Se for por nós, vai." E ali, com uma caneta na mesma mesa onde Omar esperava, eu assinei. A cerimônia foi curta. Não foi uma festa como nos filmes, foi um ato formal, 2 testemunhos, um maçom do cartório e um homem religioso que falou palavras que eu ouvi sem sentir que me pertenciam. Vestimos roupas neutras. Salma, com sua elegância em lenços e vestidos de caimento perfeito, mantinha o olhar sereno. Eu segurei a sua mão por um segundo. Era fria, firme, e senti uma mistura de vergonha e alívio. No papel, éramos casados. Na prática, eu era um invólucro novo para uma função antiga. As primeiras noites foram uma mistura de insônia e atenção. Dormia com a sensação de estar emprestando um corpo para uma tarefa que não conhecia. O quarto onde eu me deitava tinha uma janela que dava para o jardim de inverno. As palmeiras moviam-se com o vento e, sobre a luz da rua, os tapetes desenhavam sombras como mapas. A cadeira de rodas ficava sempre ali, perto da cama de Salma, como um símbolo que eu não podia ignorar. Mas as coisas nunca são tão simples quanto parecem. Aos poucos foram acontecendo pequenos detalhes que me tiravam do automático. Uma xícara deslocada no armário, uma toalha puxada de modo que parecia mais um movimento do que esquecimento, o som de um tecido sobre o piso ao cair da noite. Pequenas coisas, talvez, mas no ambiente onde cada gesto parecia calculado, essas pequenas irregularidades se transformaram em intrigas pessoais que prendiam a minha atenção. Uma noite, por volta das 3, acordei com a sensação de que algo estava diferente. O relógio na sala de estar, um relógio de sala antigo, com um tic-tac que eu jurava ser uma companhia, marcava um som que parecia ter pausado. A casa estava silenciosa de um jeito estranho, como quando você entra em uma igreja tarde demais e ouve o próprio sopro. Levantei, decidi beber água e passei pelo corredor. Vi no meio da penumbra a silhueta da cadeira de rodas, mas ela estava deslocada, virada 2 graus para a direita, como se alguém a tivesse rodado. Meus olhos procuraram a cama. Salma dormia, a respiração estável. Um frio percorreu meu corpo. Talvez eu tivesse sonhado, talvez a casa estivesse dando sinais de vida além dos meus controles. No dia seguinte, tentei não demonstrar inquietação. Durante o café, observei Salma com cuidado. Ela dizia coisas sobre a leitura do dia, perguntava como eu estava, mas havia uma vivacidade nova em seus olhos, um brilho que eu não havia chamado de atenção antes. Era impossível ignorar. Ainda assim, nada. A cadeira permanecia à vista, como um sinal claro de quem eu era, cuidador do que era frágil. Omar aparecia e sumia, sempre com uma razão administrativa na boca, sempre com um sorriso que dizia que sabia mais do que dizia. A família dele era uma presença que se sentia como um tapete puxado por baixo dos meus pés. Em conversas que eu ouvia de longe, falavam de investimentos, de heranças e de como proteger o nome. Era a palavra proteção que repelia. Proteção para quem? Para o dinheiro? Para a reputação? Para o controle? Eu não sabia. Com o passar das semanas, a rotina se transformou em uma coreografia.
Eu empurrava a cadeira pelos corredores, servia chá, fazia as compras, levava e buscava documentos, arrumava a casa quando a senhora ausentava-se, e havia momentos durante a madrugada em que o som do relógio parecia aumentar, como se o tempo ali fosse uma corda apertada. Nessas horas eu me lembrava do México, do cheiro das tortilhas na rua, do rio de poeira que a chuva fazia por entre as pedras, da mãe rezando com as mãos juntas. Essas lembranças me davam força e também culpa, porque ali, naquela casa de luxo, eu vivia uma duplicidade. Confortável com o suficiente para enviar dinheiro, desconfortável com a humilhação de ter que mentir para mim mesmo. Não demorei a me adaptar às pequenas mentiras que o ambiente exigia. A empregada me ensinou a verdade das rotinas. Aqui ninguém faz perguntas demais, ela disse uma vez, com a voz baixa, mas também ninguém gosta de mentiras grandes. Era um tipo de código não escrito. Eu aprendi a caminhar por dentro dele, evitando tropeços. E então, mais uma vez, Omar apertou. Foram mensagens curtas convocatórias. Venha ao escritório, temos assuntos importantes. No fundo, eu já desconfiava que aquilo significava algo maior. Ao entrar, a pasta estava de novo à mesa. Desta vez havia fotos. Fotos minhas, fotografadas sem que eu percebesse. Momentos no mercado, entrando em portas, cortando tapeçarias. Nada de íntimo, porém o suficiente para me lembrar que eles tinham olhos. No canto, um pequeno dispositivo havia sido colocado estrategicamente no vaso. Entendi, num frio que atravessou os ossos, que eu vivia respirando numa casa que se investigava. Vídeos também, disse Omar, sem mostrar os arquivos, apenas insinuando. Pequenos fragmentos. Nada que não se resolva, claro, mas é preciso cooperação. A cooperação parecia cada vez mais uma palavra com a qual eu tinha que me casar. A pressão crescia. Era um jogo de xadrez no qual eu era apenas a peça que Omar movia para alcançar algo maior. Ouvi dele que se eu não colaborasse, as gravações poderiam serem usadas de forma inconveniente. Ele não disse o que isso significava exatamente. Ele não precisava dizer. Chegou o dia em que me entregaram o documento final. Tinha minha assinatura e a promessa de que tudo seria tratado com discrição. Era um acordo tácito. Eu me calava e eles mantinham meu visto. À noite, ao voltar para o meu quarto, peguei uma foto pequena que minha irmã havia me dado, um papel com o endereço de casa e alguns números de telefone. Olhei para a foto e toquei o rosto da minha mãe com a ponta dos dedos como se ela estivesse ali. A sensação de dever cumprido misturou-se a uma noção de perda. Mesmo assim, havia algo em mim que se recusava a aceitar a coisa toda como inevitável. As pequenas áreas de luz no meu pensamento me lembravam que eu não era só um servente. Eu era um homem com orgulho, com memória. Em pequenos atos, comecei a fazer perguntas discretas. Por que havia tanta ansiedade em proteger a imagem da família? Por que as câmeras estavam em determinados lugares? Como uma pessoa cuja mobilidade era questionada precisaria daquele aparato todo? Talvez eu estivesse sendo curioso demais. Talvez, mais perigoso, estivesse explorando espaços que não eram meus. Foi numa dessas noites, quando a casa dormia e o vento batia nas cortinas como dedos, que eu notei uma anomalia. A cadeira de rodas estava de novo deslocada. Não por 2 graus desta vez, mas de forma mais nítida. Um fio do tapete estava fora do lugar. O relógio da sala de estar havia parado por alguns minutos e depois retomado. Havia também um rastro de poeira no chão, como se algum tecido tivesse passado, mas nada que eu pudesse identificar como pegada. Pareceu-me absurdo acusar a casa de vida própria, e ainda assim havia ali algo que não conseguia arrumar em palavras. A sensação de que havia um movimento noturno, uma atuação programada. Na manhã seguinte, quando finalmente reuni coragem para perguntar a Salma, com o pretexto mais inocente, como quem fala de um problema técnico, ela sorriu de uma maneira que eu não havia visto antes.
Não era um sorriso de vítima, nem de quem se contenta em ser objeto de piedade. Era um sorriso de quem conhece o jogo e sabe quando mudar as peças. Às vezes as coisas são diferentes do que parecem, disse ela, olhando-me com uma calma que me fez recuar. Nem tudo que você vê é a verdade. Fiquei surpreso e ao mesmo tempo aliviado por ter ouvido algo que parecia confirmar o que minha intuição dizia. Mas havia também um peso, confirmar que eu insistia em cuidar de uma figura que talvez não fosse exatamente a que a casa proclamava. O que isso significava para mim? E o que isso significava para o contrato, para o visto, para a família do outro lado do mundo que contava comigo? A resposta a essas perguntas eu ainda não sabia. Só sabia que algo havia mudado no ar. Não necessariamente para melhor, mas para um novo tipo de atenção. E era nessa nova atenção que as peças do meu destino começaram a se movimentar de forma mais acelerada. Quando ela falou que nem tudo era o que parecia, senti como se uma porta tivesse sido aberta no fundo da casa. Naquele momento, não sabia se deveria empurrá-la ou recuar. Essa indecisão se tornou um novo ritmo na minha vida. Andar na ponta dos pés entre a complacência e a curiosidade, tentando não quebrar nada que pudesse me custar mais do que já tinha pago. Na semana que se seguiu, as noites deixaram de ser só vigília, tornaram-se instruções. Salma me chamou ao corredor que dava ao jardim, onde a luz amarela de um poste recortava a lona das palmeiras. Havia um cheiro de chá de menta no ar. Ela me esperou sentada, não na cadeira de rodas, mas numa poltrona baixa, algo que até então eu tinha visto raramente. Hugo, disse ela, olhando-me devagar, como quem mede se pode confiar. Você tem olhos. Não são olhos comuns. São olhos de quem veio de longe e precisa ver para não ser devorado. Fiquei sem saber como responder. A sensação era de estar diante de alguém com quem troquei poucas palavras, mas que de repente sabia as perguntas que eu mal podia formular. Ela explicou, então, com a calma de quem remexe em gavetas há muito tempo, que sua paralisia fora um teatro necessário. Contou do marido que morreu tão rápido e das lealdades que ruíram com o enterro. Contou de contratos assinados por irmãos que pareciam irmãos até que a ambição colocou nome nos papéis. Disse que traição doméstica é uma das formas mais frias de violência. Acontece em roupa de rotina, com números de contas e chaves de cofres. Era uma mulher que aprendera a esconder sua força para não ser alvo da ganância. Eu precisava confirmar quem ficaria ao meu lado por compaixão e quem ficaria por interesse, ela disse. E eu precisava de tempo para me proteger. Fingir fragilidade foi o preço. Havia uma resignação sem desculpas na voz dela. Nada naquilo parecia espetáculo para se divertir, era estratégia dolorosa. Perguntei, com a boca seca, por que me contou. Ela sorriu, como se eu tivesse acertado o fim de uma resposta óbvia. Porque você também não é ingênuo, falou, e porque preciso de alguém que não tenha medo de me ver inteira. A forma como ela disse inteira me feriu de maneiras que eu não soube explicar. Era como se, ao reconhecer minha própria condição, o desemprego, o visto, a dívida, ela me oferecesse, ao mesmo tempo, um propósito e uma armadilha. Ser cúmplice de algo que poderia me tornar mais seguro se soubéssemos jogar as regras. Foi ali, naquela conversa baixa, que surgiram os primeiros passos do plano. Salma me mostrou um cômodo pequeno, atrás da biblioteca, que eu nunca tinha tido autorização para entrar. Nele havia uma mesinha, livros, uma bandeja com chá e, escondido entre os grampos do rodapé, um painel de fios discretos. Havia câmeras, microfones e um pequeno gravador digital que parecia ter sido colocado com muito cuidado por alguém que conhecia tanto a casa quanto as fraquezas das pessoas que a frequentavam. Eu não confio em ninguém, nem em advogados demais, nem em parentes demais.
mas confio nas coisas que gravam a verdade. Posso, com isso, provar muitas coisas. Mas preciso de um mensageiro, alguém que, além de manipular a cadeira, saiba escutar quando e onde eu ordenar. Ela me pediu para ser mais que um cuidador. Queria que eu deixasse o telefone ligado nos lugares certos, que esquecesse de desligar a câmera quando entrasse no escritório com um documento, que percebesse as conversas que aos ouvidos do mundo pareciam inofensivas. Em troca, prometeu algo que soou quase inacreditável: garantias de que minha família receberia o suficiente para cobrir a parcela e mais, que eu teria uma identidade segura, que não seria um peão descartável. Aceitei porque a aceitação já vinha com o gosto amargo da economia da minha vida. Aceitei porque por trás da promessa dela havia a primeira sensação real de agência desde que cheguei a Jeddah. Aceitei também porque, no íntimo, sentia que a verdade, uma vez em mãos, poderia curar mais do que as minhas feridas materiais. As primeiras gravações foram tolas e nervosas. Eu colocava o telefone dentro de uma gaveta aberta em frente à mesa de Omar, ou deixava-o no ombro do sofá quando ele conversava com um corretor, tentando captar frases que parecessem normais, pequenas confirmações que pudessem crescer em algo incriminador. Aprendi a disfarçar. A razão e o medo se tornaram meus professores mais duros. Mas foi Salma quem teve a ousadia de se arriscar mais. Numa tarde em que Omar voltou da cidade com expressões de vitória estampadas no rosto, ela pediu que eu permanecesse no corredor, fingindo esquecer documentos. Assim que Omar entrou, ela levantou-se ligeiramente, um movimento calculado, um apoio na bengala que até então raramente usava, e foi ao escritório. Eu sabia o que havia por trás daquelas idas e vindas. Ela queria forçá-lo a falar com naturalidade, a revelar o que pensava quando acreditava que ninguém realmente ouvia. O que veio depois eu guardo como uma das cenas mais tensas da minha vida. Omar, confiante, começou a falar sobre contratos, sobre arrumar umas assinaturas, sobre empurrar trabalhadores para frente e para trás como quem reorganiza peças. Havia uma despreocupação em admitir certas práticas, como se confessar fosse um sinal de poder, não de crime. Usei meu celular como um louco. O botão de gravação tremia nas minhas mãos. Capturei tudo. A voz dele, as gargalhadas curtas, a frase que mais me cortou. Sem visto, a pessoa é nossa, podemos negociar. Senti vontade de vomitar. Havia alguém ali usando leis e papéis como chicote. Depois daquelas gravações que eu ouvi 1000 vezes nos dias seguintes, como um remédio amargo, a sensação de que estávamos próximos de algo importante cresceu. Salma sabia disso. Ela sorriu apenas uma vez, e naquela noite, quando me ajudou a arrumar a mesa, seus dedos tocaram os meus com uma naturalidade que me fez perder o equilíbrio. Não era intimidade romântica, não ainda. Era cumplicidade. Eram dois que arriscam o mesmo horizonte. Passamos semanas acumulando fragmentos, conversas com funcionários de bancos, telefonemas onde instruíam transferências para contas de terceiros, registros de encontros noturnos de Omar com advogados que, ao que parecia, serviam mais aos seus interesses do que aos da família. Cada nova gravação era uma lâmina a mais no envelope que gostaríamos de abrir em público quando o momento fosse certo. Não éramos ingênuos. Sabíamos que, para ter efeito, as provas precisavam ser claras e irrefutáveis. Precisavam mostrar Omar em atos e palavras que ninguém pudesse reduzir a mal entendido. Salma, com a paciência de quem planeja há anos, sabia exatamente onde procurar. Gavetas com contratos antigos, assinaturas forjadas, extratos que mostravam saques em horários suspeitos. Eu fazia o trabalho braçal, buscava documentos, falava com empregados que tinham medo e tentava convencê-los a confiar em algo que parecia tão improvável, que uma senhora aparente inválida desvendaria o que Omar escondia. O medo vinha em ondas. Havia dias que eu acordava com o coração tão pesado que mal conseguia colocar a camisa. Havia dias em que Omar passava por mim e eu sentia seu olhar como uma centrífuga que poderia tossir meu nome para longe. Ele começara a aparecer mais, a interrogar-me com aquela leveza que quer matar. Onde você foi ontem à noite? Com quem você fala no telefone? Por que seu tremor é maior quando um visitante chega? Ele lançou encantos também,
promessas, elogios, pequenos agrados que poderiam ser interpretados como gentilezas, mas que eu sabia ser tentativas de me domesticar. E então, a corda arrebentou. Uma tarde, ao voltar de um mercado para onde fui pegar frutas para um café que Salma queria, encontrei Omar na sala principal, com um tablet na mão. Ele fitava a tela como quem segura uma posse. Tinha o rosto fechado. Hugo, disse ele, sem levantar os olhos, passa aqui um minuto. Quando entrei, a sensação foi de estar diante de uma sentença. Ele jogou o tablet sobre a mesa. Na tela, meu rosto, andando pelo corredor com Salma apoiada, no momento em que ela deixara a cadeira. Por que você tem isso? Perguntei, fingindo surpresa. Por quê? Repetiu ele, e a voz tinha um sorriso que não chegava ao olho. Porque é interessante o que as pessoas escondem, porque é útil em certos momentos lembrar-lhes que há regras. Ele não precisou dizer exposição para que eu entendesse. Bastou a inclinação do corpo dele, o modo como as cápsulas de ouro nos dedos brilhavam, a implicância que pairou como uma nuvem carregada. Disse que tinha provas minhas violando o acordo, que podia apresentar ao Departamento de Imigração, palavras que soaram como lâminas. Você vai me devolver ao México com as mãos vazias. Ou podemos negociar. Você pode fazer algo para mim. Pode, por exemplo, dizer em público que Salma já caminhou sozinha. Pode ser a peça que falta para que eu retire certas restrições. Todos ganham. Você ganha permanência. Eu ganho controle. A chantagem era explícita. Eu sentia a boca seca e os pulsos latejando. Omar oferecia liberdade, mas condicionada à humilhação de outra pessoa, a mulher com quem eu agora conspirava, a mulher que me dera a coragem de registrar a obscuridade de sua própria família. Eu poderia trair a ela e talvez salvar minha família e talvez manter o visto, ou poderia resistir e ver toda a rede que construímos cair sobre nossas cabeças. Voltei para meu quarto naquela noite com a sensação de que o teto era mais baixo. O calor lá fora era o mesmo, as luzes continuavam a brilhar, mas algo em mim havia recuado. Liguei para minha mãe e pela primeira vez não falei que estava bem. Falei com a voz quebrada, contei apenas metade das coisas, e a mãe, com sua fé de todos os dias, disse apenas: faça o que achar melhor, meu filho, proteja-se. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer conselho. Passei a noite andando pelo corredor, pensando como um ladrão que precisa escolher entre fugir com o saque e ficar para encarar o que pode ocorrer depois. Em algum ponto, percebi que já não podia mais ser a peça silenciosa daquele teatro. A escolha parecia feita em volta de mim, por outras mãos, por fardos que não eram só meus. Se fosse traidora, seria por um motivo que envolvia mais do que o meu medo. Se resistisse, poderia perder tudo. No outro dia, contei a Salma. Achei que ela me cuspiria de ridículo, achei que iria me punir por ter levado algo tão perigoso até ali. Em vez disso, ela sorriu com a mesma serenidade de sempre e foi direta. Eu esperava por isso, disse. Omar pensa que me controla porque me faz de vítima. Ele não se dá conta de que a vítima que ele alimenta une mais a plateia do que a sua vontade. Havia naquele sorriso uma mistura de tristeza e ironia. Ela me mostrou mais uma gravação, uma que eu não tinha ouvido antes. Era uma conversa entre Omar e um homem com voz baixa, onde se falava em resolver algumas assinaturas, em distribuir lucros a contas de paraísos que soavam distantes. Havia também trechos em que Omar dizia, com aquela flerte de poder, que pessoas que dependem de vistos são simples de manejar. Eu tenho aquilo há meses, explicou ela. Guardei para o momento certo. Eu a vi como alguém que tirara um medicamento do armário no momento exato, com a precisão de quem conhece remédios e venenos. Ela me mostrou a forma de agir. Convocaria uma reunião familiar, com advogados e testemunhas. Colocaria as gravações em público, uma a uma, de modo que Omar não pudesse negar sem parecer um insano. Ela tinha Abdala, seu advogado, que conhecia o circuito certo de notificação das autoridades competentes, procedimentos que, quando tidos em mãos com evidência sólida, poderiam levar a medidas imediatas de proteção das contas e do patrimônio.
Abdala, figura que eu já vira em festas e reuniões, apareceu pouco tempo depois como uma sombra certinha, de gravata, com um olhar que dizia: "Vamos fazer o que é preciso." A preparação para a exposição foi ao mesmo tempo tensa e quase ritualística. Salma organizava os documentos como se cada folha fosse uma peça de xadrez. Eu cuidava das entradas e das filmagens. Abdala orientava as opções práticas, sem nomes técnicos demais por respeito ao meu desconhecimento legal. Temos como pedir medidas cautelares, dizia. Temos como notificar bancos para que não se mexa em fundos. E sempre acrescentava que certos trâmites seriam indefinidos, que haveria lacunas, prazos, reações. Convocamos uma reunião que parecia um jantar, mas era um palco. Havia toda a família, tios, primos, pessoas que frequentavam a casa, alguns clientes e, claro, Omar. Ele chegou confiante, com aquele ar de quem tem cartas na manga. Abraçou algumas pessoas, sorriu, fez piadas sobre negócios. Eu estava colado a Salma, como um soldado que até pouco tempo não sabia seu papel. Abdala falou primeiro com protocolaridade. Chamou a atenção para os fatos administrativos, apresentou documentos, leu trechos que não deixavam margem para ambiguidades. Depois, com a voz firme de quem tem uma fita na mão, reproduziu a gravação em que Omar combinava como manipular contratos e prejudicar trabalhadores. A sala ficou gelada. O som daquela gravação pairou mais pesado do que qualquer perfume que antes dominara os salões. Havia vozes, datas, referências e, no mínimo, a aparência de que Omar, incorretamente, negociara a situação da própria família por benefício. O príncipe da sala, que até ali havia aprendido a ser príncipe, começou a ficar vermelho. Revirou-se, procurou desculpas, tentou dissimular como se aquilo fosse uma brincadeira. Tentou também me apontar com ironia, insinuando que eu manipulara as coisas. "Mentira", disse ele, riando com desdém. "Tudo ensaiado. Vocês dois", disse apontando para Salma e para mim, "fazem parte de um teatro. Estou aqui por minha família, por tradição. Não vou permitir que me difamem com gravações manipuladas." Omar tentou deslegitimar o material, e foi aí que Salma puxou o que considerava a cartada final. Colocou uma gravação em que Omar falava com um representante de um banco, pedindo movimentações que não condiziam com as necessidades da casa, e descrevia sem pudor a ideia de vender pedaços de certas propriedades, sempre em momentos em que Salma era vulnerável. Aquela gravação tinha detalhes incontornáveis, datas, valores, lugares, que fizeram os rostos na sala se transformarem em máscaras de surpresa. A defesa de Omar foi como um castelo de areia frente ao mar. Alguns parentes, pegos desprevenidos, tentaram protegê-lo. Outros, chocados, mudaram seus ânimos para o lado de Salma. A discussão tornou-se um turbilhão. Abdala, com paciência, explicou que existiam caminhos para resguardar o patrimônio enquanto as investigações seguiam, termos que eu não entenderia, mas que tinham o peso de algo oficial, e pediu que Omar se abstivesse de tomar qualquer ação enquanto se apurava. Omar não ficou quieto. Humilhado, furioso, tentou usar a mesma velha arma, o poder do contato, as ameaças de revogar vistos, referências a quem está fora não é ninguém aqui. Ele tentou ainda virar a narrativa, dizendo que isso iria acabar com a nossa reputação, que tudo era uma farsa. Em dado momento, como um animal que sente que o bote falhou, levantou-se e gritou que iria expulsar quem se opusesse a ele. E foi quando algo que eu não esperava aconteceu. Alguns dos administradores, os homens que até então se curvavam a Omar, trocaram olhares. Eles sabiam, tanto quanto nós, que havia coisas obscuras. O que havia mudado foi a exposição clara daquilo que antes era rumor. A vergonha, quando veio, moveu homens que escolheram a autodefesa da verdade em vez de manterem lealdade cega. Nas horas que se seguiram, decisões foram tomadas, não por minha vontade, nem por minha coragem, mas por uma força que veio das provas e da lógica.
Abdala acionou medidas indefinido que resultaram no bloqueio temporário de acessos a determinadas contas e na suspensão imediata de alguns poderes administrativos de Omar. Não era uma prisão, e não fui dizer que aquilo iria levar automaticamente à queda. Apenas disse que existiam mecanismos para garantir que recursos não fossem mais movimentados sem supervisão. Omar tentou resistir, chamou guardas, amigos de negócios, tentou intimidar, mas a exposição de seu comportamento havia mudado o humor público da casa. Havia testemunhas prontas a confirmar pequenas coisas, empregados que falaram sobre ordens estranhas, sobre pagamentos não registrados. Foi um processo sujo, cheio de reclamações e protocolos indefinido, mas que no final o deixou sem trunfos. A expulsão dele da gestão não foi um ato de vingança, foi entendimento de que ele representava um risco. Foi um triste fim para um homem que no passado fora irmão e que na prática vira rival. Antes de ir embora, Omar me olhou com uma mistura de derrota e ódio. Disse palavras que poderiam ter sido uma maldição. "Você verá", rosnou ele. "Não se esqueça de onde veio, isso não é o fim." Ele partiu, levando consigo parte da dignidade que um irmão poderia ter. Não era justiça poética, era consequência. Havia alinhavos legais a serem costurados, e não havia espaço para afirmações de certezas absolutas. Abdala lembrava que processos seriam indefinidos, que haveria apelos, que a verdade, embora clara para nós, ainda teria que passar por instâncias que não controlávamos. Eu, por dentro, continuei tenso. A sensação era de que, mesmo com Omar fora, a tempestade só começava. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou. Eu deixei de ser apenas quem empurrava a cadeira para ser alguém que organizava arquivos, cuidava de transferências legítimas e, de modo discreto, começava a aprender a gerir recursos. Salma, que antes andava como se cada ato fosse medido, começou a caminhar com mais naturalidade. Ela me procurava para conversar, para planejar, para rir com aquilo que, até pouco antes, havíamos chamado de teatro. Havia entre nós uma ordem nova, não só de cumplicidade, mas de respeito. A família de Salma reagiu de formas diversas. Alguns se aproximaram com gratidão, outros com ceticismo. Eu sentia que, pouco a pouco, os paradigmas mudavam. A casa, que antes era um palco para segredos, tornou-se um local de reavaliação. E eu, que chegara como um jovem disposto a sacrificar a minha dignidade, vi que era possível transformar a humilhação em algo que não me destruísse. As promessas que Salma fizera foram cumpridas. Ela, com determinação quase maternal, providenciou o pagamento que minha família precisava. Não foi uma esmola, foi uma transação que me encheu de alívio e vergonha ao mesmo tempo. Vi minha mãe chorar quando eu lhe disse que não precisaria vender a terra, lágrimas que misturavam alívio e orgulho. Vi meu pai, velho e calado, sorrir com os olhos úmidos. Eu sabia que nada na vida é totalmente livre de dívida. Eu teria que pagar com minha vida, com escolhas, com lealdades. Mas naquele momento senti que uma parte do peso fora removida. Salma, com uma generosidade que não era espetáculo, também falou de uma fundação que queria criar, um espaço para proteger trabalhadores migrantes de situações de abuso e de contratos predatórios. Disse que existia uma dívida moral da parte daqueles que tinham recursos para com os que não tinham. A ideia me pegou de surpresa. Eu, que mal sabia como gerir uma mesa, fui convidado para dirigir essa iniciativa. Falaram de apoio legal, de acompanhamento de contratos, de unidades de acolhimento. Eu aceitei, não só porque me devolveria poder material, mas porque me dava um caminho para transformar a minha história em algo que pudesse evitar que outros passassem por aquilo. Aceitei e me dediquei, com medo e com esperança. Passava horas estudando documentos, aprendendo a ler contratos, percebendo como palavras que pareciam inofensivas podiam prender pessoas. Reuni com trabalhadores, ouvi histórias que me envergonharam de ter sido tão cego por tanto tempo.
Alguns vieram de lugares tão distantes quanto eu, outros mais perto. Havia homens que tinham medo de denunciar, havia mulheres que pagavam preços altos apenas por reclamar de seus direitos. A fundação, que começara como um projeto de reparação, ganhou ares de missão. E havia ainda Salma. Nosso relacionamento cresceu de forma não linear, como tudo naqueles meses. Não começou como romance, começou como aliança. Ela me ensinou a ler contratos sem pressa, a identificar cláusulas que soavam incorretas. Eu a ajudava a caminhar sem chamar a atenção, a escolher ternos para eventos, a redigir comunicados. Em noites onde o vento batia nas cortinas com mais força, conversávamos sobre o passado dela, o marido, a solidão que seguiu a morte, os dias em que descobriu que pessoas às quais confiara podiam ser venais. E eu contava sobre o México, sobre minha mãe mexendo na panela, sobre os dias de chuva em que a rua virava lama. Essas trocas me aproximaram mais dela do que qualquer gesto público. Com o tempo, aquelas conversas se tornaram menos utilitaristas e mais humanas. Houve um jantar simples após um dia de trabalho pesado na fundação, em que ficamos conversando sobre pequenos medos, o terror de perder alguém, o medo irracional do escuro, a estranheza de ser sempre julgado pela aparência. Quando rimos, foi um riso quase infantil, um dos poucos que eu tinha sentido desde que saíra do México. Houve momentos em que me peguei olhando seu rosto e pensando em tudo o que passara entre nós, do pacto necessário ao carinho que brotava. Amor, no sentido mais puro, não era algo que eu planejara, era algo que nascia de constantes decisões de respeito, de cuidado e de verdade. Mas nem tudo foi paz. Omar, mesmo sem poder administrativo, continuou a tentar minar o que construímos. Mobilizou aliados, fez denúncias que muitas vezes eram apenas tentativas de desgaste. Havia momentos em que eu pensava que ele poderia, de alguma forma, destruir o que conquistáramos. Mas, com cada tentativa, a resposta era mais organizada. Testemunhas, gravações, a firmeza de Salma e a transparência das ações. A aparência de impunidade que Omar antes carregava começou a virar pó. Houve, porém, uma cena que jamais esquecerei. Alguns meses após a queda de Omar, ele apareceu à porta da casa em plena manhã, com o rosto amassado, roupas que denunciavam pressa. Chegara com uma caixa de documentos e uma proposta: pedir perdão e devolver parte do que tomara. A família, dividida, recepcionou-o com frieza. Eu fui chamado à sala. Ele falou comigo com a voz baixa e dizia que queria negociar um retorno, que sentia remorso, que o empresariado local poderia o perdoar se ele cooperasse. Hugo, disse ele, e havia um brilho nos olhos que eu reconheci como o brilho da sobrevivência. Precisamos de paz. Eu posso fazer acordos, posso ajudar vocês com contatos. Só me deem uma chance. Você sabe que eu nunca quis mal ao final. O desejo dele por uma chance soava como a tentativa de recuperar a primazia. Eu não era juiz. Tive pena, sim, por ele ser humano e miserável, mas também vi a condição de alguém que transformara a própria família num campo de batalha pelo ego. Tomei uma decisão que naquele momento me pareceu mais justa. Aceitei ouvi-lo, com firmeza, para dar-lhe a palavra que o poderia desarmar, ou a própria prisão do remorso. Pedi que antes de qualquer coisa devolvesse valores e nomes de contas, pedi que esclarecesse operações. Era para mim uma espécie de reparação mínima. Ele concordou com relutância. Com o processo em andamento, aceitei viajar ao México com Salma. Foi uma viagem que para mim aliava orgulho e absurda sensação de estranhamento. Levei-a pela primeira vez ao meu povoado. A reação foi curiosa. Minha mãe, vestida com suas roupas mais simples, acolheu-a com o mesmo afeto com que acolhera qualquer parente. As diferenças culturais foram tratadas com respeito. Salma, com sua elegância contida, aprendeu a amar a simplicidade do café fora das horas, dos pães caseiros,
das vozes que se elevam nas calçadas. Eu senti, pela primeira vez, que uma ponte que eu pensava impossível estava sendo construída. O encontro com a minha família não foi apenas simbólico. Salma, com aquele gesto de coragem que a definia, anunciou publicamente o pagamento da dívida que ameaçava nossa casa. Não foi uma doação, foi um acerto, uma decisão de usar recursos para evitar que pessoas fossem exploradas por mecanismos cruéis. Havia lágrimas. Minha irmã riu como se o riso fosse a melhor tradução da incredulidade. Minha mãe, com olhos de quem sentiu finalmente alívio no peito, abraçou Salma como uma filha. Voltar para Jeddah foi diferente. Havia entre nós um entendimento novo, algo que nenhum contrato poderia ter trazido. O casamento que começara como uma transação involuntária ganhou com o tempo verdadeira escolha. Discutimos abertamente sobre continuar ou não. Não foi uma decisão de lema, mas de maturidade. Havia gosto por perto, respeito e a sensação de que quando se juntam forças para enfrentar a injustiça, nasce algo que pode ser amor. A fundação cresceu devagar, com pessoal novo, com advogados que me ensinaram sobre proteção de trabalhadores migrantes, sobre contratos humanos, sobre como evitar que lares se transformassem em prisões legais. Salma assumiu um papel público, discursando com firmeza sobre a importância de políticas que protejam os vulneráveis. Eu, que antes calava, agora tinha voz. Não fingia ter sempre respostas, aprendia com erros, admitia falhas e seguia. Houve momentos em que a culpa me mordia, por ter aceitado casar em primeiro lugar, por ter me deixado levar por um medo que quase me vendeu como traidor. Mas aprendemos a lidar com isso. O perdão, tanto o que dei a mim mesmo quanto o que recebi, foi um processo, não uma palavra mágica. Com o passar dos meses, a reputação de Omar se transformou em algo distante. Ele tentou reagir por vias formais, mas os recursos que antes controlava já não estavam ao seu alcance. Houveram negociações, alguns acordos que prefiro não descrever em detalhes, e um rearranjo que deixou claro que a casa precisava ser governada com transparência. Para mim, o importante foi que o mecanismo que permitira a sua ascensão, o uso de contratos contra a dignidade de trabalhadores, foi finalmente exposto. O que mais me marcou naqueles dias foi a curiosa sensação de que a vida, quando chamada a responder, responde em formas que não podemos prever. Minha decisão impulsiva, motivada pela necessidade, converteu-se em uma jornada de responsabilização e, surpreendentemente, em algo que me deu sentido. Perder a dignidade para salvá-la foi um paradoxo que precisei aceitar para seguir. Há pequenos rituais que ainda me lembram do começo. O tic-tac do relógio na sala, que hoje uso para lembrar-me do tempo que vale a pena investir. A cadeira de rodas, que ficou num canto como símbolo de uma escolha estratégica e dolorosa. O lenço de Salma, que continuo a ver em suas mãos quando ela assina documentos importantes com calma. O que mudou foi o que cada objeto significa para mim. Antes eram correntes, agora são lembretes. Em alguns dias, quando estou cansado, penso no que teria acontecido se eu tivesse dito não na primeira vez em que Omar propôs o casamento. Imagino, talvez eu tivesse voltado ao México sem nada, talvez tivesse conseguido outras formas, ou talvez o destino, implacável, tivesse buscado formas ainda piores de me testar. Não procuro absolvição fácil, só sei que na soma dos riscos decidi arriscar para abrir caminho a algo que pudesse se tornar generativo. Hoje, quando penso naquilo que me trouxera a Jeddah, a parcela da casa, a necessidade, a dor, vejo que ela não foi apagada, mas que foi transformada. O pagamento feito por Salma não foi uma compra de minha lealdade, foi um reconhecimento de que por trás dos sacrifícios havia uma dignidade a preservar. A fundação que criamos ajuda pessoas que, como eu, chegam a lugares estranhos com pouca moeda e muita esperança.
Tentamos, com cuidado e determinação, ensinar como ler contratos, como identificar cláusulas predatórias, como denunciar com segurança. Vi pessoas que antes temiam perguntar ganharem o direito de sonhar com outra vida. Quanto ao nosso casamento, passados anos, ele deixou de ser definição de protocolo para ser referência de escolha. Continuamos juntos porque escolhemos, dia a dia, manter respeito e autonomia. Eu escolho porque ela me ensinou a ter voz. Ela escolheu porque viu em mim não só o empregado que cuidou de sua casa, mas alguém que batalhou para que a verdade prevalecesse. E Omar? Ele se foi para um lugar onde os ecos de suas ações o acompanham. Houve momentos de arrependimento público e outros de obstinação. Não me cabe ser juiz do que resta de suas noites. A única coisa que sei é que quando alguém decide que a vida do outro é um meio para um fim, cedo ou tarde, essa vida cobra um preço. Quando me perguntam hoje o que faria diferente, confesso que há coisas que tento aprender, não tanto para voltar atrás, mas para ser mais honesto comigo mesmo desde o começo. Talvez eu tivesse buscado outros caminhos, muitas vezes, mas sei que a coragem que precisei para enfrentar Omar e a coragem para sustentar a farsa até que fosse tempo provaram ser a mesma coragem que hoje me faz levantar cedo para trabalhar na fundação. A coragem, percebi, muitas vezes aparece disfarçada de obrigação. A vida não se resume a capítulos claros, ela é uma costura de decisões. Algumas foram amargas, outras doces. No fim das contas, aceitei o casamento que me foi imposto e o transformei em algo que eu poderia escolher. Também aceitei que muitas ações difíceis que fiz foram movimentos para proteger aqueles que amo. A base dessa transformação foi a verdade, exposta, dolorida, mas definitiva. Sei que esta história pode provocar diferentes reações: ira, compaixão, julgamento. Sei também que a vida imigrante é muitas vezes um jogo de xadrez, onde as peças se movem conforme interesses alheios. Por isso, a fundação que ajudo a gerir tenta diminuir essa assimetria. Ensinar para que menos pessoas sejam colocadas em posições em que precisam sacrificar dignidade por sobrevivência. Quando às vezes me pego olhando o relógio antigo da sala, lembro da noite que mudou tudo. Da cadeira de rodas parada ao lado da cama, do contrato que me fez sentir encurralado e da mão que, num gesto inesperado, me ofereceu algo que não era só proteção financeira, mas também dignidade restaurada. Não posso dizer que a dor se foi, ela permanece, como cicatriz, mas aprendi a ver cicatrizes como mapas de onde se passou e, mais importante, de onde se pode ir. Se lendo isto você se sentiu tocado, ferrado ou curioso, quero fazer uma pergunta simples. O que você teria feito no meu lugar? Escreva nos comentários. Quero saber o que você pensa, porque cada história merece mais de uma visão. E no fim, talvez a nossa maior força esteja em ouvir uns aos outros.